Após a operação policial que investiga suposta fraude em licitação no transporte de alunos em Cajuru, Câmara cria comissão processante para apurar a conduta de 2 vereadores que tiveram os nomes envolvidos aí nessa denúncia. A comissão processante já ouviu o dono da empresa de transporte de alunos de Cajuru, Rodrigo Espíndola, o chefe do setor de transporte da prefeitura, testemunhas de defesa e acusação, e na manhã de hoje estavam previstos os vereadores denunciados, Silvano Costa de Arruda, Utucura e Adriana Messias. A comissão apura a conduta dos 2 legisladores em relação à contratação do serviço. A denúncia, ela especifica a questão de fraude em licitação, em que os vereadores tentaram tirar determinados benefícios, né, com o empresário Rodrigo Espíndola, vencedor da licitação, né, querendo dividir as linhas entre eles. O que o empresário alega? O empresário diz que se sentiu intimidado, né, com essas conversas tidas com o vereador Silvano, com a vereadora Adriana, né, sempre frisando que ele não teria paz. Então, ele ficou com medo de perder as linhas que ele tinha ganhado em procedimento licitatório e, por isso, ele começou a fazer as gravações dos vereadores, né, o que estão aí nas denúncias. O vereador Silvano nega as acusações. Ele fala que não houve nenhuma tentativa de se beneficiar com a contratação da empresa e muito menos ameaça. O próprio denunciante esteve nesta casa e ele mesmo falou que não houve coação e muito menos pedido de propina, entendeu? O que eu pedi para ele foi, se houvesse a possibilidade, para o meu irmão colocar um ônibus na empresa dele. E por que o senhor fez esse pedido a ele? Eu fiz esse pedido a ele porque ele tinha 4 ônibus, ele pegou 6 linhas. Aí ele procurou o meu irmão para ver se o meu irmão poderia colocar um ônibus junto com ele, entendeu? Para ele suprir a falta desses 2 ônibus. Ele foi à prefeitura e viu que não podia sublocar o ônibus ou terceirizar o ônibus, entendeu? Aí ele veio e comunicou, entendeu, que não poderia. A partir desse momento, eu não procurei mais o Rodrigo, entendeu? Então, o que houve foi um pedido de trabalho. Eu não pedi dinheiro para o Rodrigo e muito menos coagi ele, conforme ele mesmo testemunhou aqui nesta casa. A vereadora Adriana também nega as acusações. Segundo ela, tudo começou quando recebeu uma denúncia de que a empresa de transporte está atuando em Cajuru sem a carta de capacidade técnica, que é exigida para o trabalho, e também sobre o valor do quilômetro rodado. O advogado dela explica. A vereadora Adriana, ela vinha exercendo o seu papel de fiscalização dos atos do Poder Executivo. E chegaram denúncias que você deixa de pagar R$ 4,00 do quilômetro quadrado para uma empresa de transporte e passa a pagar 4, 14 e 15 reais, a diferença é muito grande. As normas técnicas, tudo que a empresa tinha que comprovar, não foi devidamente comprovado. Você entendeu? Então, a vereadora Adriana, ela vinha sim fiscalizando, pedindo informações, requerimentos e ofícios através da presidência da casa para a prefeitura, o que não era respondido. Constatou-se que a carta de capacidade técnica dele é falsa, entendeu? A gente tem todas as provas de que são falsas as cartas de capacidade técnica dele. E aí ele usou desse argumento para tentar se defender, entendeu? Mas agora o bom é que tudo vai ser apurado, entendeu? E a gente vai provar que a carta de capacidade técnica dele é falsa e que não houve coação e muito menos pedido de propina. A gente vai aprofundar mais nisso aí. Se houve mesmo, se a carta de capacitação for falsa, cabe os vereadores a fazer uma investigação mais profunda sobre isso aí. A Câmara não vai ser omissa nesse sentido, né? Eu acho que a gente está aqui para fazer os trabalhos, as pessoas confiaram na gente, a gente fomos eleitos pelo povo, então a gente tem que dar essa resposta. Se houve quebra de decoro, tá. Não houve quebra de decoro, isso no final da comissão a gente vai estar falando sobre isso aí. Jamais existiu qualquer falta de decoro, isso aí vai ter que ser provado. O que nós vemos foi uma manipulação do empresário
que fez esse BO sem qualquer provas, acusando a vereadora Adriana, e ainda por cima, ele não sabia que 9 dias após a vigência do contrato, a vereadora Adriana já havia feito a comunicação, a denúncia ao Tribunal de Contas do Estado. Está registrado. Enquanto a comissão processante apura quebra de decoro parlamentar por parte dos 2 vereadores, a Delegacia Seccional de Ribeirão continua a investigação que começou em junho deste ano com a Operação Límpidos. Os envolvidos podem responder por fraude em licitação, corrupção ativa e passiva e organização criminosa. No dia da ação policial, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão no setor de licitações da Prefeitura de Cajuru, residência dos 2 vereadores denunciados, de um servidor municipal, de 2 empresários e de 2 empresas. Foram apreendidos equipamentos eletrônicos e documentos. Quanto à comissão processante, os trabalhos devem ser concluídos até o dia 7 de novembro. Antes disso, a defesa dos legisladores terá um prazo para as alegações finais e depois será feito um relatório final. Com esse relatório, então, finalizado, vai para o plenário, onde os vereadores votarão pela cassação ou não. E para a cassação é necessário 2/3 dos vereadores. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? O trabalho está sendo feito e tudo será bem esclarecido, se Deus quiser, em breve. Gislene Lopes, de Cajuru, para o Jornal da Clube. O empresário Rodrigo Espíndola afirma que os denunciados são os vereadores e que existe uma tentativa de inverter a situação. Ele defende que foi coagido e que toda a documentação da empresa está no processo licitatório junto à Prefeitura. Já a Prefeitura de Cajuru disse que somente os envolvidos poderão confirmar ou não essas denúncias. Afirmou que se houve acordos e coação entre as partes citadas, não envolve mais a administração municipal. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no canal digital da Clube o advogado Dr. Carlos Manella. Dr. Manella, suposta fraude nessa licitação do transporte de alunos de Cajuru. Os vereadores denunciados negam essas acusações. O que precisa ser esclarecido então, doutor? Uma ótima tarde. Boa tarde, André, todos os amigos da Clube. Precisa ser esclarecido esse caso complexo, primeiramente, se esses vereadores tentaram extorquir ou ganhar benefício desse empresário. Se isso ocorreu, a cassação é medida que se impõe. O afastamento da atividade legislativa desses vereadores é medida, sim, que se impõe, se isso ficar devidamente provado. E em relação ao chefe do Executivo, ele precisa imediatamente instaurar um procedimento administrativo para apurar essas questões de falsificação de documento ou falta desses. E se isso ocorreu, penalizar aqueles que vieram a dar causa e causar até prejuízos ao serviço público. Doutor, uma comissão processante apura quebra de decoro parlamentar que não descarta, inclusive, a cassação desses vereadores. Como deve ser essa investigação? Essa investigação tem que ser rígida e muito rápida, porque esse tipo de situação não pode ocorrer em nosso país. Nós precisamos defender o sistema público, defender o erário. E se isso ocorreu, essa comissão processante deve, em prazo mais rápido possível, julgá-los e afastar esses vereadores das atividades. Lembrando sempre, respeitando o devido processo legal e o direito de defesa desses acusados. Bem, também precisa ser esclarecida essa denúncia de que a empresa de transportes estaria atuando sem essa carta de capacidade técnica, ou seja, a qualidade do serviço, um serviço seguro e de qualidade, pode estar comprometido. Como dissemos, caso isso tenha ocorrido, tanto a Câmara Municipal como o Ministério Público e o próprio chefe do Executivo devem, em procedimentos administrativos internos, averiguar se isso ocorreu ou não. E caso esse documento seja faltante, aconselha que seja suspenso esse contrato e refeita uma nova contratação, porque é inadmissível que o serviço público seja prestado por empresas que não tenham capacidade técnica para tais fins. Nesse momento mais importante, Câmara e Prefeitura juntos para atuar e garantir segurança dos alunos nessa questão do transporte. Os alunos não podem ser prejudicados em nada, os alunos precisam ter qualidade no serviço. Até o momento, nós não tivemos nenhuma acusação
de que o serviço está sendo mal prestado, o que já é muito favorável à população. Mas esses fatos que antecedem a contratação e a prestação do serviço precisam ser esclarecidos e bem investigados. Temos que ter transparência, tanto por parte do Executivo, como por parte daqueles vereadores que compõem a comissão processante, que estão lá sim para julgar o ato desses vereadores, se caso eles tenham realmente cometido tais extorsão em face do empresário. Doutor Manella, outro fato denunciado é o suposto valor pago ali pelo quilômetro rodado. Esse valor estaria acima, não é, do que deveria ser cobrado por parte da empresa. Isso também deve ser investigado. Isso deve ser investigado e olhado com muito cuidado. Porque às vezes o preço de uma cidade para outra do quilômetro rodado vai ter variações. Depende do terreno, depende das distâncias, depende de como esse serviço vai ser prestado. Mas há de se fazer um planilhamento para se identificar qual seria o preço justo a ser pago e qual está sendo pago pela municipalidade. E se for a maior, que se suspenda e apure imediatamente quem são os responsáveis por esse superfaturamento. Porque se isso estiver ocorrendo nos tempos de hoje, é inadmissível. As prefeituras não podem mais cometer esses erros. É importante, doutor, que toda a população também fique atenta a esse processo que está agora acontecendo na Câmara. Com certeza, porque o resultado desses processos vão mostrar a verdade, vão mostrar quem está contando a verdade à população e quem está agindo com falsidade e mentira. Ao final do julgamento, saberemos separar o joio do trigo e a população deverá fazer isso nas eleições que estão adiante, aí logamente chegando. Importante que a população se atente e fique atenta em todo esse processo, né? Obrigado, doutor Carlos Manella, advogado, pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Grande abraço. Eu que agradeço, um grande abraço a todos.